E aí galera, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, de quem eu sou, enfim, mas não para ficar falando só sobre a minha vida, sei lá, o que é que eu gosto de comer, pra onde é que eu vou, viajar pra onde, JV gosta... Não. Eu quero falar um pouco de quem eu sou, mais pra compartilhar como é que Deus opera através de pessoas comuns. Porque tem gente que olha, que vê, aí acha, não, Deus só usa aquele pessoal assim, tá entendendo? Que tem umas asas atrás, uma auréola na cabeça, Não. Deus usa pessoas comuns. Aliás, me parece que de vez em quando na Bíblia, as pessoas que mais se sentem incapacitadas, pessoas que não se sentem aptas para o chamado de Deus, é gente que Deus gosta e Deus ama usar, porque Ele gosta de fazer que as pessoas entendam que o poder está nele, a glória é dele, sempre assim. Então, eu quero compartilhar contigo isso, falar um pouco da minha história, de quem eu sou, mas para você também ser encorajado com o fato de que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usa pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Esse é o nosso Deus. Enfim, então fica ligado, abre o coração, a gente vai compartilhar um monte de coisa, vai falar sobre chamados, sobre, enfim, história, relacionamento com Deus, namoro, relacionamento, um monte de coisa. Então, começando do começo, sempre bom, né? E JV, quando é que você começou a pregar? Como é que esse negócio funciona? A gente não nasce, obviamente, pregando, ok? A gente não nasce assim, falando para as pessoas, não é? De forma linda sobre Deus. Não é assim que funciona. Tudo tem um começo, toda história explica, não é? Como é que a gente vem parar em um certo ponto. E na minha vida foi mais ou menos assim. Eu sempre gostei desse negócio de falar. No colégio, tinha aquelas apresentações, aquele negócio, né? Que a professora colocava todo mundo aqui na frente, no tempo dos cartazes. Talvez alguém tá me ouvindo aí, me escutando, tá se lembrando dos cartazes. Não sei nem se as professoras ainda fazem aquela, né? Aquela pressão na vida das crianças, que ela faz aqueles cartazes, aquelas coisas todas. Enfim, hoje em dia é tudo slide, PowerPoint. E na época era aqueles cartazes, a gente fazia as apresentações e eu era fominha para apresentação. Eu queria falar tudo. Os meus amigos ficavam com raiva porque a gente dividia a parte das falas e aí eu pegava a parte deles e eu falava tudo. E aí a professora me amava e odiava eles, dava 10 para mim e 0 para eles. Ou seja, eu conquistava a professora, mas em compensação perdi os amigos. É a vida, funciona assim, né? De vez em quando a gente ganha para aqui, né? Perde ali, enfim. Não que eu me orgulho disso, mas foi como lá no começo eu queria fazer, eu queria falar, enfim. Sempre fui aquele que falava, o líder de sala, tinha professor que dizia que eu ia ser presidente, que eu dava um de político, enfim. Então, esse negócio de falar, de comunicar, de mobilizar as pessoas em torno de alguma coisa, sempre esteve em mim. Eu sempre gostei disso, de convocar as pessoas à ação. E quando o assunto foi Deus, é como se Deus me mostrasse assim, eu te formei assim, eu te fiz assim para um propósito específico. E a primeira coisa que eu te falo é que você não é da forma que você é à toa. Porque a palavra fala no Salmo 139 de que Deus ele nos forma lá no ventre da nossa mãe, ou seja, antes que qualquer outra pessoa pudesse nos conhecer, antes que a nossa mãe, o pai, pudesse nos conhecer, Deus já nos conhecia lá no ventre. Ele te formou, Ele me formou, e Ele não nos formou com erro. Ele te formou desse jeitinho que você é, com um propósito. Você tem a forma do propósito de Deus. Quem sabe ao longo do tempo você foi adquirindo algumas características, algumas questões que precisam ser resolvidas, que de fato Deus vai querer arrancar do seu coração, colocar coisas novas, mas o que eu estou falando é sobre o teu jeito, a tua personalidade, tudo isso tá sim ligado ao propósito de Deus e à forma como Deus quer te usar. E aí, enfim, esse negócio todo de ficar falando e tal, belo dia, eu ia muito para a igreja, a minha avó vinha de uma tradição presbiteriana, meu bisavô era pastor presbiteriano, então a minha avó me levava para a igreja desde criança. E aí, enfim, acampamentos, cultos, dormia muito nos cultos, né? Escolinha dominical, a professora amava porque eu ficava organizando as coisas, ajeitando, queria falar também. Mas tudo isso era muito mais religião do que relacionamento com Deus. E aí é outra coisa que também você tem que parar para pensar na sua vida, até que ponto essa tua vivência com Deus é religião ou é relacionamento. Porque eu ia para a igreja, mas a igreja não estava em mim, eu estava nela, mas ela não estava em mim. Ou seja, eu tinha me encontrado na religião, mas não tinha me encontrado em Deus. Eu ainda não tinha esse relacionamento íntimo, pessoal, dizendo assim, Deus, enfim, ele é alguém que eu amo, que eu conheço, é o meu Senhor, mas também é o meu amigo. Eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse relacionamento. Eu tinha religião.
a religião. Então eu fiz tudo que a religião dizia, eu fui batizado como a religião dizia que eu deveria ser, eu ia para as atividades que a religião dizia que eu tinha que participar, e por aí vai, fazia as coisas que a religião dizia que eu tinha que fazer, lia lá a Bíblia, participava da escola dominical, mas não passava de cumprir as regras da religião. Mas só um tempo depois, uma moça veio trabalhar na nossa casa e ela cuidava, enfim, da parte da limpeza, da parte doméstica e ela começou a falar para mim de um Deus muito vivo, sabe? Ela falava, João, Deus falou comigo, Deus, Ele falou isso ao meu coração, Deus tem transformado minha vida, Deus tem tocado minha família. E eu olhava, eu dizia, uau, o Deus dela é um Deus próximo, porque o meu Deus é um Deus distante. Isso não é sobre a denominação que ela fazia parte, a denominação que eu fazia parte, não. É sobre o relacionamento que eu tinha e que ela tinha. Eu tinha um relacionamento religioso, ela tinha um relacionamento de intimidade. Então ela começou a me mostrar esse Deus que é pessoal, que Ele está disposto a estar perto da gente. Isso foi, enfim, maravilhando meu coração. Eu disse, eu quero também isso. E aí eu comecei a ir com ela para a igreja dela e participar das reuniões de oração. E aí eu fui encontrando esse Deus íntimo, esse Deus que quer se aproximar de mim. Esse Deus que é vivo, que a qualquer momento eu posso me encontrar na presença dEle, eu posso ouvir Sua voz, eu posso, enfim, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu posso ser usado por Ele. Outra coisa que eu também não entendia bem, ela falava, Deus me usou, Deus usou o irmão. E Deus usa quem, cara? Tá entendendo? Minha cabeça. Mas enfim, ela me ensinou que esse Deus, Ele usa mesmo, usa pessoas. E foi nessa história de ir na igreja dela e me aproximar de Deus e conhecê-lo mais na sua intimidade, que eu fui saindo da religião, rompendo com a religião e me entregando a um relacionamento vivo com Deus. E tudo começa com um relacionamento com Deus. Você não se descobre em termos de chamado, de vocação em Deus, até que você primeiro se encontre nele, até que você descubra quem você é nele, até que você tenha um relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal com Ele. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter esse relacionamento com Deus, comecei a orar. Eu pegava a minha Bíblia, devorava a minha Bíblia. A Bíblia que eu tinha, eu roubei da igreja. Você vê meu nível. É porque assim, eu vi uma Bíblia, a professora pediu certo dia, né? Gente, a professora da escola dominical, gente, pegue as Bíblias, quem não tiver, né, Bíblia com você, pega aqui as Bíblias que o pessoal deixou aqui na igreja. Aí eu peguei uma Bíblia que estava lá. Aí eu olhei e vi a Bíblia toda marcadinha, achei tão bonito, que o pastor dizia que gente que tem a Bíblia marcada é crente de verdade. Aí como eu não li a minha, eu disse, pronto, vou roubar essa que já está toda marcada. Você vê, né? Aí tem gente que, né, enfim, mas meus pecados estão perdoados, aleluia. Ou seja, peguei a tal da Bíblia, mas foi a tal da Bíblia roubada. Oh meu Deus, será que o pastor está vendo isso? Reverendo Roosevelt, me perdoe, eu roubei a Bíblia da igreja, tenha misericórdia da minha vida. Mas enfim, isso foi antes de eu conhecer Jesus de uma forma mais íntima. Então eu comecei a ler a tal da Bíblia roubada, li mesmo, eu devorava. Eu comecei no livro de João, foi o primeiro livro que eu comecei a ler, e depois eu comecei a devorar o Novo Testamento, fui para o Antigo Testamento. Tinha um planozinho de leitura bíblica que a igreja fazia, entregava aquela xerox toda, né? Enfim, apagada, mas eu fui lá, fiz aquele plano de leitura. Eu li de Gênesis a Apocalipse, assim, ó, devorando. Eu tinha sede da palavra, sede de conhecer a Deus. Sábado de manhã lá estava eu assistindo os programas evangélicos que tinha na igreja. Eu queria aprender, eu queria ouvir pregação. Naquele tempo não tinha. A gente, 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinha YouTube. YouTube é bom demais, ó, você checando aqui o vídeo. Não tinha esse negócio. Para assistir uma pregação, você tinha que comprar DVD, DVD de pregador. Ou então ver aqueles, né, aqueles pregadores lá da TV. Eu assistia tudo aquilo, eu era sedento por Deus. E aí eu conheci a igreja que eu faço hoje parte. Eu morava 9 quadras dela, né, 9 quarteirões, comecei a ir lá. Porque, enfim, eu já não estava me encontrando mais na igreja que os meus pais costumavam ir. Eles também já não estavam mais indo, minha família não estava mais indo para aquela igreja. Eu fui, então, para a igreja que hoje eu faço parte. E indo para aquela igreja, eu encontrei esse Deus íntimo que eu tanto procurava, que eu tanto buscava, e que eu já estava desenvolvendo um relacionamento com Ele. E foi lá que tudo começou, foi lá que eu conheci Ele de forma cada vez mais pessoal, foi lá que eu fui batizado, né? Novamente, agora um batismo consciente, não aquele religioso. Eu agora passei por uma experiência de batismo verdadeira, foi lá que eu fui cheio do Espírito Santo, foi lá que, enfim, conheci pessoas que mudaram a minha vida, que marcaram minha história, que me ensinaram a amar Jesus. A gente tinha umas reuniões de sábado que era assim, eu esperava a semana toda para estar lá, porque a gente se reunia só para estudar a palavra. E aquilo literalmente foi a minha escola, foi onde eu aprendi a amar a palavra, a buscar na palavra, a conhecer de Deus e a ter sede por Ele. Minha irmã, então, eu e ela, a gente
A gente era os irmãozinhos de oração da igreja, a gente inventava qualquer coisa pra gente orar. Era na igreja orando, era lá em casa orando, chamava o povo, não, vamos fazer uma vigília lá em casa. A gente tinha sede de Deus. E outra coisa que eu quero falar pra você é que Deus usa quem tem sede dele. Deus não usa pessoas extraordinárias, Deus usa pessoas que estão dispostas, disponíveis, gente que tem sede, que tem fome, que diz, Deus, eu quero, Senhor. E às vezes eu vejo tanta gente assim morna, sabe? É aquela coisa de, qualquer coisa coloca uma resistência. Não vou ler a Bíblia, é difícil. Orar, não, chato. Ir pra igreja, pastor, não prega nada com nada. Não, porque, entende? A gente vai colocando tanta resistência, em vez de a gente ser aquelas pessoas que anseiam, sabe, por mais de Deus, que tem fome de Deus, sede de Deus. Eu só conheço pessoas usadas por Deus quando são pessoas sedentas. Deus só usa gente que tem sede dele. Deus só usa pessoas que dizem, Deus, eu te quero mais do que tudo na minha vida. E mais ou menos 13, 14 anos, que foi esse período de conversão, de transformação, a moça que trabalhava lá em casa me convidou para eu pregar na igreja dela. Então foi a minha primeira experiência pregando em uma igreja. Uma igreja pequena, tinha 50 pessoas, mas para mim foi assim, uau! Eu achava que eu era o Billy Graham ali. Atendendo 50 pessoas, era um culto de criança. Eu nunca entendi como é que a pessoa faz um culto de crianças. Como é que funciona esse negócio? As crianças tudo correndo, tudo. Não, mas funcionou. E aí me chamaram, e aí, meu amigo, preguei e foi bênção. Foi legal. Amei. Eu disse, Deus, não é que esse pessoal aqui tá? O Espírito de Deus estava se movendo ali, pessoas tocadas por Deus. Enfim, acabei aquele negócio, fui para casa. A minha irmã disse, João, foi muito bom, foi muito legal. E eu, ok, massa. E aí veio uma outra oportunidade, depois uma outra oportunidade. E aí, pontualmente, eu tinha essas oportunidades. Mas a oportunidade mesmo que eu me agarrei não foi aquela que me foi dada. Foi aquela que, abre aspas, eu criei. Como assim? É porque lá no colégio, a gente começou um grupo de evangelismo durante o intervalo. Eu reuni os meus amigos e a gente falava da palavra de Deus para eles. Ali foi o meu campo missionário. Ali foi o meu primeiro púlpito. Ali foi o lugar onde eu me descobri como pregador da palavra de Deus. Porque ali eu falava para pessoas que eram da minha idade, alguns extremamente resistentes à palavra de Deus, outros sem qualquer tradição religiosa e que estavam ali, enfim, porque eu convidei, porque o João chamou. E eu começava a falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu comecei a ver Deus tocando pessoas e pessoas sendo quebrantadas e, enfim, conhecendo Jesus ali. E aquele foi o lugar onde, de fato, o JV pregador meio que nasceu. O que eu quero falar para ti é que não fique esperando as oportunidades serem dadas a você. Crie elas de alguma forma. Tem pessoas que falam, porque eu quero pregar. Tá, mas onde você está hoje? Deus já está te dando um púlpito, Deus já está te dando uma plataforma. Deus já está te dando oportunidade para você compartilhar com uma pessoa, para testemunhar dele para o vizinho, para o colega, para o amigo, para o cara que todo dia leva você no transporte, não sei, para pessoas que estão dentro da sua casa. O seu púlpito está bem mais perto de você do que você imagina, do que você pensa. E foi honrando as pequenas oportunidades que eu acredito que Deus foi abrindo, então, outras oportunidades. Porque essa é uma característica de Deus. Jesus fala lá naquela parábola, na parábola do servo bom e fiel, os servos, na verdade. E um deles, Jesus diz, você é o bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, sabe? Você ser fiel no pouco é você se preparar para uma honra de Deus, para outras possibilidades e outras portas que Deus quer abrir para você. Esse é um princípio. Deus, ele olha, ele delega algo para aquele que é fiel no pouco. Então, quem sabe, Deus está só falando para você assim, seja fiel no pouco. Fiel naquilo que está na sua mão, fiel naquilo que hoje, agora, não amanhã, não depois, não quando, cara, não. Hoje existe alguma coisa na tua mão para você fazer, seja fiel com isso, tá bom? Fiel com isso. Depois, aí eu entrei na faculdade, eu era louco por química, comecei bacharelado em química na universidade, queria ser professor universitário, esse era o meu sonho, amava dar aula, porque meu negócio sempre foi falar. Gostava era de falar pro povo, e todo mundo calado. Aí a aula é bom, porque você como professor, manda todo mundo ficar calado, você fica falando. Enfim, sei que esse era o meu sonho, ser professor universitário. Mas aí no final do meu primeiro ano de faculdade surgiu a oportunidade de estudar fora. E eu fui pro Hillsong College, que é a escola ministerial da igreja Hillsong, lá em Sydney, na Austrália. Estudar lá 2 anos, na verdade fui para passar só 1 ano, acabei passando 2. E aí, depois que eu estudei esses 2 anos lá, que foram 2 anos de completa transformação também na minha vida, foi um tempo extremamente de Deus, onde Deus me preparou, me moldou em muitas formas. Quando eu voltei,
E eu continuei integrado à igreja, servindo, e depois de um ano servindo na igreja, depois de ter feito essa escola de 2 anos, foi que me veio a oportunidade de trabalhar em tempo integral, na parte de educação, de capacitação, enfim, levantar os programas de capacitação da nossa igreja local. E é isso que eu amo fazer, capacitar pessoas, treinar pessoas, levantar líderes, empoderar uma nova geração de líderes. Eu gosto de ver pessoas surgindo assim como eu surgi, entende? É meio que assim como fizeram comigo, eu quero fazer com outros, como investiram na minha vida, eu quero investir em outros. A minha paixão é ver aqueles garotos, aquelas garotas e pessoas mais velhas, casais, enfim, crescendo em tudo aquilo que Deus pode fazer na vida deles. Alguém um dia teve esse mesmo desejo e essa mesma atitude para comigo e eu quero fazer a mesma coisa por essas outras pessoas. Enfim, essa é um pouco da minha história, é o que eu faço hoje, é como eu vim parar nisso aqui que eu estou fazendo. E as pregações foi aos poucos, o pastor, a primeira vez que ele chamou, quase que eu morro. Eu recebo a ligação, João, domingo você pode pregar? Eu, claro, óbvio, domingo, um cara de 21 anos, falando para era 21, não, eu tinha 20 anos, mentira, não era nem 21, eu tinha 20 anos. Então, com 20 anos eu estava falando para um auditório de 600 pessoas, todo mundo com idade de ser meu pai e minha mãe. E o melhor é porque você vê aquelas carinhas, aqueles rostos, né, que olham para você com aquela cara de o que é que esse pivete está fazendo aí na frente, o que é que esse cara tem para falar. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, eu achei muito interessante, foi muito encorajador para mim. Era um pastor falando que ele acha ridículo pessoas jovens no púlpito. Aí eu disse, uau, muito encorajador esse cara. De fato, ele acredita na nova geração. Aí a igreja dele provavelmente deve estar só os anciãos. Mas enfim, eu acho que pessoas que pensam assim, elas não estão enxergando que Cristo é tudo em todos. Em todos. Ou seja, qualquer pessoa. Deus usa uma jumenta para exortar um profeta, por que é que Deus não usa um jovem? Sabe, Paulo falou para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Claro que quando você é jovem tem um desafio, você vai ter que ser um padrão, é o que Paulo fala, ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ninguém te despreze porque tu é jovem, Timóteo, mas em compensação você vai ter uma responsabilidade mais alta, você vai ter que ganhar as pessoas pelo teu exemplo, você vai ter que ser padrão. Então assim, se você é como eu, jovem, já lidera, já prega, já faz algo, principalmente no contexto da igreja, onde tem muito preconceito com o jovem, onde os mais velhos olham e dizem, esse cara não sabe de nada, ou eu é que deveria estar aí, por que é que eu não tive essa oportunidade? Pelo amor de Deus, eu já ouvi demais isso, aquelas conversas de bastidores, porque eu que deveria ter a oportunidade que esse menino tem, porque eu que deveria estar na posição que esse... Tá entendendo? Aquela coisa. E você olha e você diz assim, Deus, o corpo teu, tem gente que não está entendendo, nós somos um corpo, cada parte faz sua função e tem a parte jovem que também Deus usa, que Deus capacita e que, sinceramente, não é o poder de quem fala, é o poder de sobre quem estamos falando, ou seja, não é sobre o João que está falando ali, é sobre quem o João está falando. Porque eu acredito que enquanto eu falo sobre Cristo, é Ele que está se pronunciando ali. Enquanto eu falo de Deus, é Deus que está se manifestando. Enquanto eu falo da palavra dEle, é Ele que está curando pessoas ali. Ou seja, o poder está não naquele que fala, mas naquele sobre quem nós falamos. É Jesus. Enquanto a gente apontar para Ele, está tudo certo. Então é isso. A gente tem que vencer essas barreiras. Essa questão de autoconfiança é muito sério, porque a gente, obviamente, treme diante de um público imenso de pessoas, ou quem sabe a expectativa que os outros colocam, os comentários que você fica pensando, as pessoas estão pensando que, não, eu tô aqui de pateta. E a gente se preocupa demais com aquilo que as pessoas estão pensando, estão achando, a gente vai supor um monte de coisa. E eu quero te dizer uma coisa, não deixa nada disso te limitar, porque você não tem que ter autoconfiança, você tem que ter uma confiança no alto, você tem que ter uma confiança em Deus, sabe? Você tem que ter uma confiança que não está fundamentada na opinião, no aplauso, se vão me aplaudir, se vão dizer, JV, não. Mas se as pessoas vão entender de Deus, se as pessoas vão ouvir Jesus, porque é Ele que vai fazer a diferença na vida delas, a nossa confiança tem que estar nele, tem que estar em Jesus. Então, essa é a forma como a gente vai vencer nisso. Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Fire overcomes fear. Meu professor de pregação, ele disse isso, fire overcomes fear. Ou seja, o fogo vence o medo. O fogo vence o medo. Ele dizia, quando você for pregar, quando você for falar para pessoas sobre Cristo, tenha uma chama tão grande dentro de você, tão grande,
que a opinião das pessoas não consegue ser maior do que esse fogo, essa chama. É como se você dissesse assim, essa paixão dentro de mim está tão forte que não importa a reação de vocês, eu vou pregar com toda a convicção. Ou seja, aquilo que está em você tem que ser mais forte do que aquilo que as pessoas estão falando, comentando ou possivelmente externando diante de você. É isso. O que eu quero deixar com você no teu coração é que chamado, caminhada com Deus, Deus nos usar, não é algo automático, instantâneo, do dia para a noite, não. É sempre um processo. Primeiro, Deus já quer te usar agora. Chamado você já tem agora. E tarefas e desígnios e propósitos de Deus já estão se manifestando na sua vida agora. Então pega aquilo que está nas tuas mãos e usa. E usa, assim, há 10 anos atrás, o que é que eu tinha? Há 10 anos atrás eu tinha uma igreja com 50 pessoas diante de mim ali para pregar. Eu tinha um grupo de amigos que eu reuni para falar de Jesus durante o colégio, o intervalo ali. E depois eu tive uma oportunidade lá fora, no outro país. E depois eu tive uma oportunidade com os adolescentes da igreja. E depois eu... Entende? Então, a cada etapa, Deus vai nos dando oportunidades. É meio que Deus vai te dando o cajado que você precisa para abrir as águas que Ele quer que você abra. Então, usa aquilo que está na tua mão. Como Deus falou com Moisés, Moisés, o que está na tua mão. Esse é o princípio. E se você fizer isso, você vai discernir. Não descobrir, discernir o chamado. Tem gente que acha, não, vou descobrir o que é que Deus quer de mim. Não. À medida que você vai cumprindo o que está nas tuas mãos, em amor a Deus, em amor por pessoas, você vai discernindo o que é que Deus tem para a sua vida, o que é que Deus quer fazer através de você. Que Deus te abençoe. Galera, não esquece, se inscreve e participa das nossas redes sociais. Se você ainda não segue, lá no nosso Instagram, @JoãoVictorCaminhoOficial, tá bom? A nossa página no Facebook, tá tudo aqui embaixo. Tem mais, dá um like nesse vídeo, compartilha com pessoas. Se você gostou, deixa um comentário. Outra coisa, se você quer, João, quero conversar contigo, falar alguma coisa, enfim, fazer um convite, vem aqui para nossa igreja. A melhor forma, e-mail. Se você entrar no meu Instagram, que está aqui embaixo, lá na minha bio, tem uma parte de entrar em contato, e-mail. Tem muita gente que manda direct no Insta, tem gente que às vezes está mandando coisas via Face, e eu peço perdão se você é uma das pessoas que mandou e ainda não te respondi, mas é porque eu confesso, eu sou terrível com mídia social, eu sou terrível com Insta, eu não sou muito bom com essa parte do direct, é muita gente, eu não consigo administrar, responde um, não respondo o outro, aí eu passo por um e esqueço que passei, enfim. Então, por favor, a melhor forma, e-mail, porque lá no nosso e-mail, quando você clica lá no entrar em contato da nossa bio do Insta, tá tudo lá, tudo certinho. Quando você clica em entrar em contato, vai pro nosso e-mail, pro meu e-mail, que é um e-mail específico só para eu responder pessoas, responder convites, responder agendas. Então, é muito mais fácil, tá bom? Muito mais fácil mesmo para mim. E você vai conseguir uma resposta muito mais rápida. Massa? Mas, de qualquer forma, agradeço demais o carinho de vocês, agradeço o apoio de cada um que segue, de cada um que compartilha. Beijo no coração, obrigado por tudo, Deus abençoe.